Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula teste da disciplina de Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis. Eu sou o professor Jean-Pierre Garcia e vou apresentar um pouco do tema de energia, eficiência energética, e algumas soluções tecnológicas que a gente encontra no momento. Para tanto, eu fiz a preparação de uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês a partir desse momento, enquanto a gente vai discorrendo e falando sobre esse tema, ok? Então, aqui está a nossa apresentação, a disciplina de uma aula teste sobre a disciplina e temas relacionados a soluções em energias renováveis e sustentáveis. Eu sou o professor Jean-Pierre Garcia e vou acompanhá-los nesse encontro. Bem, inicialmente, vamos tentar contextualizar um pouco o cenário atual da energia do planeta, né? Tudo são fatos e assuntos que estão correlacionados. Do ponto de vista de população, atualmente nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas, nós temos algumas taxas de crescimento previstas por alguns demógrafos que prevêem até 2050 algo em torno de 9 bilhões ou 9,5 bilhões. Então, a gente tem um cenário desse, ou seja, a gente tem megacidades e a gente tem uma série de consequências desse acúmulo de pessoas no nosso planeta, principalmente com relação a recursos. Além disso, população urbana, né? No mundo, a população urbana já ultrapassou 50% do total, ou seja, mais da metade desse total de 8 bilhões vivem em centros urbanos. O consumo cresce em ritmos vertiginosos e, além disso, especificamente para o nosso país, para o Brasil, hoje, 85% da nossa população já vive em grandes cidades. Isso é um retrato do que acontece com megacidades, né? A gente tem um alto consumo, entre outros fatores, consumo de energia, energia elétrica, energia para transporte, energia utilizada para aquecimentos, para condicionamento de ar, e tudo isso tem um impacto ambiental, isso tudo tem um impacto muito grande na vida de todo mundo. Vamos ver uma outra questão, que são os limites de pobreza desse nosso mundo, né? Hoje, segundo dados da FAO, 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias. 10%, segundo dados do Banco Mundial, de um report, de um relatório de 2018, vivem com menos de $1,90 ao dia, o que é considerado o limite de pobreza. Isso dados de 2018, né? O último estudo que foi sobre essa questão. 46% da população mundial não dispõe de saneamento pleno, ou seja, possui algum tipo de saneamento básico, mas não completo, ou seja, inclusive com devido tratamento de esgoto. Isso é um relatório de 2023 de um órgão ligado à Unicef. E isso, por consequência, gera uma série de fatores muito desconcertantes para todos nós, né? Um organismo das Nações Unidas, o IGME, que é o International Interagency Group for Child Mortality Estimation, num estudo chamado Levels and Trends in Child Mortality de 2023, diz que morrem aproximadamente 5 milhões de crianças todo ano por conta de desnutrição. E isso não é exclusivo de determinadas localidades do planeta, isso é em várias localidades do planeta. Óbvio que tem alguns locais em que isso é mais crítico. Agora a gente tem algumas disparidades. O PNUD, que é um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, relatório de 1999, afirmava que as 3 pessoas mais ricas do mundo acumulavam a riqueza equivalente ao produto interno bruto dos 40 países mais pobres, onde vivem atualmente 600 milhões de pessoas, né? Ou seja, essa é uma disparidade muito grande, né? Além disso, esse outro organismo, que é a Oxfam, um estudo chamado Inequality
Incorporated, de 2024, diz que o 1% mais rico do mundo tem 43% de todos os ativos financeiros globais. Então, você vê que de 1999 para 2024, a situação não melhorou, né? Ela, na verdade, o acúmulo de riqueza tem aumentado muito mais, isso tem gerado uma série de condições de disputas geopolíticas e de conflitos por uma série de fatores, inclusive por energia. O 1% mais rico, esse grupo de pessoas que detém 43% de todos os ativos financeiros globais, emitem tanta poluição de carbono, né, os gases de efeito estufa, quanto os 2/3 mais pobres de todo o planeta. Né? Então, esse 1% equivale a 2/3 na questão de emissões. E os 10% mais ricos do mundo, cerca de 770 milhões de pessoas, são responsáveis por 50%, metade das emissões globais de dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito estufa. Então, você vê que o cenário não é dos mais atraentes, né? Para uma série de coisas. E a pergunta sempre que fica é o que o profissional, vocês, as pessoas que vão conduzir as ações profissionais do século XXI, vão fazer diante desse cenário para tentar melhorar essa situação. Um dos grandes problemas que tem, além de tudo isso, como eu falei, é consumo, é energia. Quando a gente fala de energia, é natural a gente falar de matriz energética. E aí, quando a gente fala de matriz energética, a gente tem esse conjunto de fontes possíveis para a geração de energia. Não é necessariamente energia elétrica somente, porque a gente tem situações onde a gente fala de energia térmica, né? A gente precisa, às vezes, de calor para processos de aquecimento, para questões em processos químicos, para reações químicas, para processos de condicionamento de ar, para reações, enfim. A gente tem ainda boa parte da economia mundial fundamentada no petróleo, né? Petróleo, que é uma das fontes energéticas aí do início, teve uma explosão no início do século passado, século XX, e ele tem dois caminhos. Ele pode ir para uma refinaria, se tornar gasolina, diesel, enfim, e querosene de aviação, e servir para transporte. Então, a energia é utilizada para transporte. Ou eu posso ter o petróleo movimentando motores de combustão interna em centrais térmicas que podem ser utilizadas para gerar, a partir dessas centrais térmicas, energia elétrica, né? Em turbinas a vapor, enfim, turbinas a gás, que operam em ciclos com motores de combustão, como eu posso ter geração de calor. E assim também com outras fontes, carvão, que para nós é menos comum, apesar de que quando a gente tem situações específicas no Brasil de bandeira vermelha, a gente tem acionamento das chamadas termoelétricas, que são movidas a carvão. Mas a gente tem isso também, um cenário desse muito forte na Europa. Então, na Europa, principalmente no período de inverno, e hoje com a questão do conflito da Rússia com a Ucrânia, os países, principalmente da OTAN, estão acionando a Alemanha, que é um país que é colocado como exemplo de energias renováveis, está acionando suas usinas a carvão altamente poluentes para gerar principalmente energia elétrica, né? Energia elétrica essa que pode ser utilizada para transportes, como a gente bem sabe, já com o advento dos veículos elétricos que se tornaram uma realidade, como para a indústria, para residências ou mesmo para a área de serviços. A gente pode ter biomassa, né? O Brasil tem uma tradição muito grande, principalmente com a sobra da cana-de-açúcar, né? Isso tanto para centrais térmicas quanto para geração de calor. Eólica, nós temos agora algumas ações, principalmente em usinas de geração de energia eólica onshore, ou seja, na plataforma terrestre e não no mar. Temos uma grande tradição de geração de energia elétrica a partir de uma fonte renovável, além da eólica, da hídrica. Temos uma tradição, boa parte da matriz energética
elétrica brasileira é hídrica. Isso não quer dizer que nós não somos grandes emissores, como nós vamos ver adiante. Temos também a geração de energia elétrica através de ondas, pouco utilizado, solar, que é hoje o boom do momento, ou geotérmicas, né? Aqui a gente tem alguns dados interessantes para a gente refletir sobre dados que vêm da IEA, que é a International Energy Agency, um estudo que mostra a variação do consumo de energia entre países membros da OCDE, que são os países mais ricos, e não membros da OCDE. Vocês percebem que o cinza mais claro são dos não membros, são os membros da OCDE. Percebam que desde os anos 90 até previsões para 2040, o consumo de energia é mais ou menos o mesmo. Quer dizer que esses países não aumentam de população, aumentam com taxas de natalidade um pouco menor do que os não membros da OCDE. Todavia, os equipamentos, os aparelhos de energia mais eficientes, com menor consumo de energia, são desenvolvidos normalmente por empresas desses países. Então, o consumo de energia desses países acaba sendo pequeno. Em contrapartida, há uma explosão, há muitos países membros que não são membros da OCDE, que terão uma previsão de crescimento considerável até 2040 no consumo de energia. Ou seja, vai precisar, ou seja, existem muitos países ainda no nosso planeta, e muitas localidades, onde ainda a energia elétrica não chegou. Então, fatalmente, é muito interessante observar que, enquanto em membros da OCDE essa taxa de consumo está mais ou menos definida e estável, há uma previsão de crescimento de consumo e, portanto, da necessidade de geração de novas formas de geração de energia para os próximos anos, décadas, né? Esse segundo gráfico mostra o histórico, ele é de 2015, de uma outra agência, que é a EIA, Energy Information Administration, que mostra as projeções de crescimento ou de queda, é o caso do carvão, uma pequena queda depois de 2025, praticamente uma estabilização até 2040. Um crescimento no consumo do gás natural, um grande crescimento das renováveis, que a gente vê isso dia a dia acontecendo, e um pequeno crescimento da nuclear. Isso não quer dizer que o petróleo será totalmente abandonado, a gente vai ver por quê um pouco mais à frente, né? Esse estudo dessa matriz energética, ele é muito importante para o desenvolvimento de países e para o estudo também de ações, né, que visem a segurança energética do país concomitantemente com a eficiência energética que esse país busca. Aqui é uma demanda que foi gerada a partir de dados da IEA. Essa é uma base de dados muito interessante, né? Que é a International Energy Agency. Eu fiz aqui uma divisão dos países membros da IEA, não são todos os países do mundo, mas a gente vê por setores, né? 33% da energia consumida no mundo é utilizada em transportes. Isso é um valor médio. Em alguns países pode ser mais, outros menos. Em manufatura, ou seja, na indústria, 24%. Né? Residencial, 22%, um pouco menos que na indústria. A área de serviços, 14%, 8%, sendo que desses outros 8%, metade, 4%, é para a área de mineração, né? Na indústria, um dos grandes, vamos dizer assim, áreas de consumo são as indústrias da área química. Dentro de transportes, carros de passeio. Carros de passeio respondem por mais da metade do total de energia consumida. Então, vejam como é fundamental a necessidade de busca por novas fontes renováveis, né? Tendo em vista que boa parte do transporte, do consumo de energia, 33%, é a fatia maior desse pacote todo aqui, 33%,
é para transporte, e se a gente olhar, por exemplo, para a matriz energética brasileira, e aí é uma confusão que sempre surge, mas a matriz energética brasileira é uma matriz energética limpa, a matriz energética de geração de energia elétrica brasileira é limpa, porque ela usa na sua maioria, aproximadamente 65%, é geração através de usina hidroelétrica. Então, que a fonte é renovável. Então, você não tem emissões de dióxido de carbono, né, o principal gás de efeito estufa. Em contrapartida, nós temos boa parte do nosso transporte de pessoas, de cargas, ainda feito com veículos movidos a derivados do petróleo, diesel, gasolina principalmente. Então, é nesse aspecto um dos que a nossa matriz energética, e não matriz energética de geração de energia elétrica, não é totalmente limpa. Só para fins de compartilhamento com vocês, eu quero mostrar essa planilha. Ela é muito interessante, ela é possível de ser utilizada, né? Eu já deixei ela aberta aqui para nós termos aqui um pouquinho mais de velocidade aqui na nossa apresentação, e está aqui. Então, esta aqui é a base de dados da IEA. Ela aqui coloca todos os países, né? Aqui tem os conteúdos, e ela é uma planilha que você consegue fazer o download, a última revisão de novembro de 2023, então você tem dados bastante atuais, a cobertura, os países que são membros da IEA, as associações de países, os territórios que pertencem à família da IEA, e você tem dados desde 2000 até 2021. Aqui as formas de cálculo, e aqui você tem, por exemplo, aquele gráfico que foi gerado, está aqui, ó, Cross-Sectoral Graphs. Então, vejam, aqui eu escolhi a IEA, e gerou aquele gráfico que a gente mostrou, mas em 2021. Mas eu posso, por exemplo, escolher o gráfico só do Brasil. Cadê aqui? Brasil, 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 Japão, Finlândia, Azerbaijão, França, Grécia. Aqui, Brasil com Z. Então, veja, aqui esse é o gráfico do Brasil. Veja que no caso do Brasil, 38%, ou seja, mais do que a média da IEA, é com transporte. 36% com a parte de indústrias, 18% desses 38%, quase a metade, com carros de passeio. Da energia consumida para a residência, 6% refere-se a cozimento de alimentos, micro-ondas, aparelhos de uma forma geral. Agricultura, que é outro, responde por 6% dos 8%, serviços 5%. Então, veja que aqui é a indústria de alimentos, é o nosso grande, vamos dizer assim, mercado. Então, ela é muito interessante, você pode pegar outros países, né? Você pode pegar a Chile, Estônia, Hong Kong, China, só Hong Kong, não a China, Portugal, Espanha, né? Se a gente pegar, por exemplo, Espanha, 39% com transporte. E aqui, desses 39, 17 não é com passenger car, mas freight road, que é carros de fretamento, ou seja, carros de coletivos, né? Aqui, mineração de não metálicos. Então, cada país vai ter a sua particularidade nos consumos, né? Vamos voltar agora para a nossa apresentação. Vou voltar ao compartilhamento lá, na nossa página. Então, esse gráfico foi gerado com essa base de dados, que é possível de ser feito o download
dentro do site da IEA. E tudo isso, essa questão dos consumos, geram questões de mudanças climáticas que todos nós estamos cientes, isso já é dito, é falado por vários organismos internacionais. A Organização das Nações Unidas já está no 6º IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, e dentro desse painel há algumas questões sempre relacionadas aos gases de efeito estufa. Fatores que estão no cerne dos gases de efeito estufa. Concentração está diretamente relacionado ao aumento da temperatura média. Isso são conclusões dos estudos que estão publicados nesse 6º painel, que na verdade é um relatório técnico-científico. Além disso, essa concentração ela cresceu progressivamente desde a Revolução Industrial, o que mostra claramente uma relação entre ações do homem, ou seja, o aumento da temperatura do planeta é diretamente relacional ao que os pesquisadores chamam de ações antropogênicas, ou seja, nós somos os responsáveis por isso. E dentre os diversos gases de efeito estufa, o dióxido de carbono é um dos principais gases de efeito estufa resultante da queima de combustíveis fósseis. Aqui também um outro site muito interessante nesse aspecto, que é o Climate Watch, que é uma base de dados internacionais. Aqui é o total de emissões de dióxido de carbono de todos os países do mundo todo. Então, a gente tem aproximadamente 37,1 gigatonelada de dióxido de carbono ano de 2022. A China, só a China, é responsável por 10,69, ou seja, praticamente um pouco menos de um terço, né? E um pouquinho mais de um quarto do total das emissões. Veja que os Estados Unidos respondem por metade da China. O Brasil responde por menos de 1 gigatonelada, ou seja, 4 vezes menos do que os Estados Unidos. Índia e Rússia, que são dois países extremamente populosos, fazem parte do BRICS, e aqui países como o Japão, grandes economias, né? A Alemanha, menos que nós, né? Na questão das emissões. Vamos olhar especificamente alguns países. Aqui está a China, agora por setor. Veja que coisa interessante. Daqueles 10,7 gigatonelada, 10,62 é energia. Bom, eu pensei que era indústria, não. A energia gera uma grande emissão de dióxido de carbono que será utilizado pelas indústrias. As indústrias emitem, mas são valores bem menores, 718 comparado com 10 GB. Agora, um fato que eu chamo a atenção de vocês, mudança do uso da terra e silvicultura negativo, menos, como assim, emissão negativa? O que é isso? Bem, essa linha rosa, guardem esse valor negativo, menos 647 da China, que é o maior emissor do planeta, na atualidade. Estados Unidos, veja que também não segue a mesma regra. A maioria com energia, porém eles têm menos 221,48 mega, não é giga. É 1000 vezes menos, mas megatonelada. Processos industriais também está em megatonelada, porque transferiu a maior parte dos processos industriais para a China, por isso que a emissão dos processos industriais nos Estados Unidos é baixa. Mas mudança do uso da terra negativo. Isso. Agora vamos ver o Brasil. É cor-de-rosa, né? Mudança do uso da terra. Olha o tamanho da faixa de emissões de gases de efeito estufa do Brasil no Climate Watch. Hoje é alto. Hoje é positivo 384 megatoneladas. Mas já foi muito maior, já passou de 1 gigatonelada de emissões decorrentes de mudança do uso da terra e silvicultura. O que é isso, mudança do uso da terra? É derrubada de floresta, queimada, transformação de áreas florestais, em que a mudança do uso da terra. A terra era uma floresta, virou uma área de pastagem, virou uma área de plantio. Fato bastante comum mesmo nos dias atuais. Nós diminuímos bastante. Isso aqui foi ano passado, se não me falha a memória, governo Lula I, que foi quando o presidente, na época, fez um pedido para a comunidade internacional de recursos para combater as queimadas. Houve efetivamente uma lição de casa, houve uma redução, mas ainda são valores muito altos. Então, esse é o nosso calcanhar de Aquiles nas emissões, nosso do Brasil.
ok? Bem, e o sexto painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é de 2021. Bem, esse painel, ele diz o seguinte, que para nós termos no máximo 1,5 graus Celsius de aumento até o final do século XXI, nós precisamos limitar as emissões a líquidas até zero de emissões de gases de efeito estufa até 2050, que está aí. Faltam 25 anos. Existem uma série de protocolos. E aí, o que acontece? Essa transição para o baixo carbono, já que o grande problema é o carbono, está relacionado, então, a mudanças climáticas, incerteza do preço dos petróleos, principalmente por questões de ameaças geopolíticas. Nós acabamos de ver recentemente uma questão do conflito no Oriente Médio e a busca por novas fontes de energia. Os norteadores, redução de emissões locais e globais para atingir essa demanda proposta pelo sexto painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU e segurança energética. É nesses dois aspectos que nós transitamos neste conteúdo, novas fontes de energia e segurança energética. Um fato interessante aqui, dados também de um organismo, né, internacional, que mostra desde 1800 até previsões de 2040, que as mudanças, as transições de uma fonte de energia para outra costumam ser lentas. Elas não ocorrem, ou seja, nós vamos mudar para renováveis, tá? Desliga a chave e muda. Apesar de nós termos hoje uma necessidade mundial por conta de possíveis problemas que nós vamos ter no final do século XXI, caso não se atinjam, essas transições estão acontecendo de forma lenta, como sempre aconteceram. Mesmo o petróleo, veja, que iniciou no final do século XIX, início do século XX, o crescimento se deu na primeira metade do século XX, com o boom da indústria automotiva. É o Henry Ford e a linha de produção em massa que levou ao crescimento do consumo de petróleo de forma crescente. E hoje nós temos uma economia toda de movimento, de transporte, fundamentado no uso de petróleo. Só para a gente ter algumas ideias, essas são as estimativas de consumo e estimativas e valores de 1970 a 2040, por setor. Então, veja que a indústria tem uma previsão de crescimento, porque há um aumento do consumo, e transporte também, e residencial também. O CDE, como eu falei, olha, mantém-se constante. China vai ter um aumento, Índia também, demais da Ásia e África também. Petróleo, veja que até 2040 a gente tem em 2040 uma estabilização, mas não zero. E aí o que a gente vê é, por exemplo, renováveis tendo um crescimento, que começou aí a partir de 2010 e que deve se estabelecer maior a partir das próximas décadas, assim esperamos, né? É para isso que todos trabalhamos. E, dentro desse aspecto, trabalhar com eficiência energética é fundamental. Alguns fatores, né, que induzem a se trabalhar com soluções mais eficientes de energia, de eficiência energética. Aumento dos custos, óbvio, há um aumento do consumo, e não há um aumento na disposição, na oferta, fatalmente há um aumento de custo, uma lei de mercado. Há crescimento de processos de certificações em diversas edificações pelo mundo e, principalmente, o fator que a gente vem comentando. Então, esses são os fatores que levam à busca por soluções eficientes de geração e consumo de energia. E tudo esses conjuntos de recursos que transformam esse paradigma operativo do setor elétrico, especificamente, são chamados de RED, ou Recursos Energéticos Distribuídos, que a gente pode combinar eles em 4 grandes grupos: geração distribuída, medidas de resposta à demanda, ou seja, ao consumo, sistemas de estocagem e veículos elétricos, né?
o grande ponto é a mudança de paradigma dos fluxos energéticos que deixam de ser unidirecionais, ou seja, da geração para o consumidor, e passam a ser bidirecionais. Com isso, o consumidor ganha aí um protagonismo no mercado de energia, ou seja, eu tenho uma rede de distribuição, mas eu tenho gerações, por exemplo, não apenas no sistema convencional, mas em usinas solares, eu tenho uma geração solar residencial, eu tenho sistemas de cogeração, com uso, por exemplo, de sobras, de scrap de processos industriais, veículos elétricos que podem ser utilizados também como armazenadores, sistemas mais eficientes de armazenamento térmico e solar para soluções de energias renováveis. A geração distribuída, ela se destaca principalmente na questão de energia fotovoltaica, principalmente com a queda acentuada desde 1975, quando 1 watt de energia fotovoltaica num sistema fotovoltaico custava algo em torno de $100, e hoje, em 2023, passou para 0,12 centavos de dólar o watt. Então, a gente vê um investimento grande do mundo todo no desenvolvimento de tecnologias para tornar isso mais eficiente. Medida de resposta à demanda são reações do consumidor a sinais de preço, e com isso a resposta à demanda serve para fazer um deslocamento de carga, da carga de consumo. A gente sabe que tem picos de energia, principalmente no final da tarde e início da noite, e isso gera uma sobrecarga de sistema. Então, se nesse momento você tiver um custo de energia mais caro, mas você tiver um sistema de armazenamento, isso torna tudo mais interessante. É a tal da demanda responsável, e isso é conseguido a partir do trabalho combinado de agências governamentais, de empresas que operam dentro do setor energético e dos consumidores também, que passam a ter acesso a soluções mais eficientes. Com isso, a gente regulariza a curva de carga e diminui a necessidade de investimento em sistemas de geração e transmissão de energia. E sistemas de estocagem, que também sofreram uma grande evolução nos últimos anos, e com isso a gente teve uma tendência de queda de custos, o que torna os sistemas mais viáveis. Finalmente, os veículos elétricos, como eu falei, Portugal, isso é muito comum, o tal do V2G, ou seja, você tem lá uma tarifa flexível, né? Então, carrega-se de madrugada, que é quando você tem uma redução do consumo, o veículo elétrico, usa-se durante o dia, e no retorno para a residência no final da tarde, que é quando tem um pico de consumo, usa-se a energia da bateria do veículo elétrico para armazenar uma habitação, uma residência, e fazer o consumo consciente, né? Tarifas horárias tornam-se ainda mais relevantes, e o desenvolvimento de uma estrutura de recarga para esses veículos elétricos, né? Finalmente, a gente chega no grande ponto, que são o uso de ferramentas de simulação e análise de eficiência energética. A gente faz uso dessas ferramentas, principalmente nesse modelo de transição de modelos de energia convencional para fontes renováveis, isso para melhorar desempenho térmico, elétrico e ambiental, além de adotar estratégias para conservar, reduzir custos e mitigar impactos ambientais. Aqui eu fiz uma linha, aqui a gente tem uma explicação, mas aqui tem uma linha do tempo. O primeiro aplicativo, ferramenta computacional, era o DOE2, né? Isso se deu na década de 70, em 73 a gente teve a crise do petróleo no Golfo Pérsico, e aí teve uma explosão do preço do petróleo, e o pessoal começou a estudar comportamento térmico de edifícios, principalmente para reduzir o consumo do petróleo, né, para movimentação e geração de energia elétrica, que naquele momento teve uma explosão de preços. Então, sempre tem um fato motivador da sociedade que leva a isso. Disso, para o final do século XX, a gente vê o surgimento de aplicativos e softwares como o Energy Plus, e o Design
builder, né, que trabalham com integração de simulação de cargas térmicas, sistemas de calor, ventilação e condicionamento de ar e iluminação. Nas últimas décadas, né, agora 2010, 2020, a gente vê alguns outros softwares, como o IES, o VE-Homer e o Headscreen, que são utilizados em vários locais, em vários centros de pesquisa, por pesquisadores, por gerentes, por pessoas do segmento, né? Eu acho que aqui tem essa tabela, que é uma tabela síntese desses três grandes, o Headscreen, o Homer e o IES-VE. Uma das vantagens do Headscreen, que é um software do governo canadense, é que ele é gratuito numa versão básica, que serve para fazer bastante coisa. O Homer ele já é para sistemas híbridos e remotos, utilizados, é bom para uma análise preliminar. Ele não faz análise de calor, ventilação e ar-condicionamento, ou seja, conforto térmico. O Homer e o IES, apesar que o Headscreen também tem uma versão paga, que é mais abrangente, né? Aqui a questão de requisitos técnicos, gratuitos na versão básica, que é a Headscreen Expert, e a versão Pro é paga. Algumas funcionalidades adicionais, como análise avançada de relatórios customizados. E para fechar a nossa apresentação de hoje, a gente vai fazer algumas conservações. Então, aqui um resumo daquilo que eu comentei. O Headscreen, principalmente análises preliminares, mas essas análises preliminares não são algo tão trivial. Essa é a tela do Headscreen, tá? É um aplicativo que você consegue baixar ele, inclusive, definindo o idioma na língua portuguesa, apesar de ser canadense. Ela tem a versão default em inglês, tem francês, mas tem vários outros idiomas, inclusive o português. E aí, agora eu vou parar o compartilhamento para mostrar um pouquinho da tela aqui do Headscreen, ok? Aqui a tela do Headscreen. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Aqui. Então, aqui a gente tem a tela do Headscreen, vejam, é uma tela onde você começa definindo o analisador de energia virtual, ou seja, é o seu projeto. Ele vai te dar dados de viabilidade comercial, viabilidade de emissões, sob a ótica de emissões, você define o local e o tipo da instalação, e ele faz, inclusive, um relatório de análise de desempenho e vai te dar, por exemplo, o tempo de retorno de investimento, só para a gente mostrar aqui rapidinho. Veja que você escolhe a análise, veja que ele começa lá próximo de Montreal, óbvio, mas a gente vai escolher um outro local, então, por exemplo, São Paulo, aí ele dá aqui São Paulo, Brasil, claro, somos nós, vamos lá, ele já traz aqui, agora veja, mas aonde estamos aqui em São Paulo, né? Ele colocou aqui, próximo de São Caetano, vamos aumentando, olha lá, você consegue, isso são imagens de satélite, né? E a gente consegue, aqui, eu vou ver, você consegue ir definindo o local, né? Você consegue ir ampliando, você pode chega a verificar a rua, inclusive. Aqui você escolhe, você pode colocar que é uma residencial, que é uma casa móvel, não, é uma habitação unifilar, uma casa, e é uma residência unifamiliar, tá? Aí, a partir disso, você dá um OK, tá? E aí continua todo o processo. A segunda parte você vai adicionar os indicadores de referência, que vai te dizer o local, instalação, o que tem,
E aí é em cima disso que você faz, né? Usa uma série de satélites de vários locais, é muito interessante. Isso seria um ponto a ser discutido num próximo encontro. Então, é isso que eu tenho para apresentar hoje. Eu agradeço a atenção de todos e desejo a todos sucesso. Obrigado a todos e até mais.